Por que que ler livros não muda a sua vida e o que que realmente muda? Hoje a gente vai falar do impacto positivo que o livro pode ter na sua vida. Bom, no tema de hoje eu tenho que dizer que, cara, se você acredita que você vai empanturrar de ler livro e a sua vida vai mudar de uma hora para outra, eu lamento, não é assim que funciona. E tem muita gente, assim, o hábito de ler é bom, é senso comum isso. Porém, tem conteúdos e conteúdos, né? A gente tem que entender o que que é bom pra gente e o que não vai fazer diferença nenhuma. Então, tô aqui com o Cadu, já vou começar polêmico com ele já. Fala pra você, já teve algum livro muito ruim que você leu, chegou a se arrepender? Cara, acho que vários. Assim, tem tipos e tipos de livros, né? Tem aqueles livros que a gente é obrigado a ler pro vestibular. Uhum. Chato pra cacete, velho. Iracema, o Alto da Barca do Inferno. Esse é legal até. Até porque são leituras difíceis. São. Tipo assim, eu não vejo sentido de dar aquilo pro adolescente. Mano, mais traumatiza o adolescente de querer ler Exatamente. pro resto da vida dele do que ensina algo, sabe? Então, todos esses, vou falar o que eu fazia. No início eu era muito empenhado. Aí eu lia, beleza. Fazia resumo, eu caralho, quatro pra ir bem na prova. Só que aí eu descobri um negócio chamado YouTube, e aí lá tinha todos os resumos dos livros, o pessoal fazendo resenha do livro. Aí eu falei, mano, eu vou testar aqui sem ler. Vou pegar um e não vou ler, e vou só ir com resumo. E aí deu certo, tirei nota boa. Falei, já era, não leio mais essas paradas mais nunca. Fui voltar a ler depois, na faculdade já, quando uns amigos meus começaram a indicar livros mais de conteúdo, e não livro de história, de romance, essas paradas. Todos os livros de romance, quase todos, eu posso dizer que eu me arrependi de ler. Mas de conteúdo assim, eu acho que não tem nenhum, até porque eu só pegava para ler indicações, então eu já ia muito direcionado, sabe? Mas os outros de historinha, quase todos eu Até gostei. porque é forçado, né, cara? É, Então, pensa, você já não quer ler. Aí ainda te passa uma leitura desse nível, né? Onde você precisa entender coisas além do texto. às vezes você precisa de um dicionário do seu lado para entender o bagulho. Exatamente. Então, aí te gera trauma. Como gerou em mim. Eu já não sou o cara que lê muito. Então, você vê que já chega atrapalhando aí. Sim. Mas você não lê esses livros de escola que a gente lia, ou você não lê nenhum? Tipo, Não, até leio, tem uma coisa ou outra que eu acabo lendo, mas eu tenho dificuldade com a leitura ali, papel e tal. Sendo que é muito mais problema meu, e eu acho que eu seria muito mais feliz se eu lesse de verdade, né. esse negócio de ler papel, mano, eu sou meio cri com isso. Eu gosto do papel, do cheiro, de passar a página. Ah, tem gente que tem isso, né, eu adoraria ter isso. Você prefere ler no PDF? Com certeza, Nossa, com certeza. não dá, velho. Não dá. É que você não usa óculos, né? Eu usei óculos muito tempo da minha vida. Minha vista era muito cansada, mano. Eu fiz cirurgia, mas mesmo depois da cirurgia, cansa demais a minha vista. A Amanda, ela pega o Kindle dela e fica lendo lá. Eu não consigo, não, mano. Prefiro pegar um livro aqui. Se bem que, ó, esses livros tudo é dela, ó, esses daqui. É tudo livro de historinha, ó. Não sei se dá pra ver aí da cara de vocês, mas é tudo livro de historinha, de mitologia. Tudo isso daqui é dela. Isso daqui eu nunca li. Aqui, ó, é tudo da Senhor dos Anéis e tal. Meus livros é uma pancada que tá no outro cômodo e esses daqui, que aí é Uhum. mais conteúdo, assim. E esses são os tipos de livro que eu gosto. Se eu pego um livro desse tamanho, eu já xingo já, velho. Não dá pra ler isso daqui. Ó, o tamanho dessa lapa, mano. Isso não me atrai. Ainda mais que tem um cara sem camisa na capa do livro, né. Putz, isso daqui, ó. Ainda bem que o nosso conteúdo não é pra crianças. Já dificulta um pouco ainda mais a leitura, né. No fundo, você é enrustido. Não, cara, não. Não, vamos mudar de assunto. Pô. E, cara, segunda pergunta
separei aqui para você. Qual livro que realmente, assim, ó, mudou a sua vida? De uma forma que você leu, a partir do momento que você leu, aquilo mudou um estalo na sua cabeça, mudou sua forma de pensar. Você gravou até frase do livro, você lembra até hoje, porque ele foi realmente muito impactante. Nossa, isso aí. Eu tenho dois livros que eu poderia citar aqui. Um realmente mudou meu modo de agir, e o outro influenciou na minha vida, mas não pelo fato do livro em si, mas pelo acontecimento que teve. Eu vou contar as duas histórias aqui. Os dois livros são As 48 Leis do Poder, é esse aqui, do Robert Greene. Ele é um livro. Deixa eu tirar aqui para rapaziada ver. Ele é um livro grosso, só que ele é tipo uma bíblia, mano. Você tem que. Ele é um livro de cabeceira. Hum. Você lê, você pega para ler e é uma leitura boa, porque ele é todo fragmentado. Você acaba lendo ele por leis, né? Uhum. E aí você lê uma lei em um dia, 2 dias, aí você lê a próxima lei no outro dia e tal. É bem mais tranquilo de ler. Mas ele foi um livro que ele meio que escancara situações do dia a dia que eu não tinha. Você não para pensar o Uhum. quanto aquilo é moldado pelo ser humano. Então, não lembro, não vou falar que eu lembro de uma frase, mas eu lembro de situações do livro que eu parava para pensar e falava, caraca, isso daqui acontece muito comigo. Um exemplo situações de você bajular, você deve passar por isso até hoje. No trabalho, as pessoas que bajulam o chefe. Você nunca pode deixar o seu superior achar que você é superior a ele. Hum. Você sempre tem que deixar ele no lugar dele, é, fazendo com que ele realmente se sinta superior a você. Só que você faz isso de uma maneira consciente. Você sempre coloca ele no lugar dele e você vai controlando a situação, mesmo você sabendo que você pode ser melhor que ele, mas você nunca pode deixar que ele saiba que você pode ameaçar o cargo dele ali. Política. Política, puramente política. Então, esse livro são 48 leis bem é, cru de filha da putagem, assim. São leis realmente meio até antiéticas, algumas. Uhum. E esse livro ele é proibido em algumas prisões até lá de fora, fora do Brasil. Eu aconselho todo mundo a ler, não para aplicar, porque tem muita coisa ali que realmente é antiético para ser aplicado, mas principalmente para você se proteger quando alguém tiver tentando te manipular de alguma forma. Então, esse é o livro que eu falaria que foi o mais importante de que mudou o jeito de eu pensar e de agir. Beleza. E tem um outro livro, ele mudou sim minha vida, mas ele mudou no sentido de por ele existir e não pelo conteúdo que estava nele. É o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O que aconteceu? Eu fui em uma palestra que era sobre esse livro, e aí nessa palestra tinha um senhor lá, eu fui com uns amigos, e tinha um senhor lá que ele era dono de uma joalheria, de algumas joalherias, lá em Limeira, São Paulo. É, pra quem não sabe, a gente tá em São Paulo, mas Limeira é interior de São Paulo. E a gente tava nessa palestra na fileira de trás do senhor. E aí toda palestra ele tem um tempinho ali para networking e tal. Aí nesse tempinho, o senhor ele veio conversar com a gente, eu e mais dois amigos meus. Veio conversar falando, nossa, vocês são mó novão. Eu tinha 19 anos na época. Vocês são mó novão, então numa palestra dessa aqui, vocês deviam estar em casa jogando bola, não sei o que. A gente começou a trocar ideia com ele. E aí, beleza, trocamos contato. E aí eu, obviamente, comecei a sugar, no bom sentido, o velho. E aí ele comentou que ele tinha uma joalheria vendendo. Uhum. Nessa época eu tava querendo investir num negócio e eu trabalhava e eu tava querendo sair para pegar minha rescisão, completar o valor de investimento e comprar algum negócio. E aí ele me fez uma oferta muito boa, ele tinha 7 joalherias, ele tava querendo vender uma galvânica. E aí eu topei, ele me vendeu em parcelas lá, me entregou todo
a cartela de clientes que ele tinha para aquele estabelecimento, entregou tudo mastigado, assim. Eu passei alguns dias lá, ele me ensinando como é que funcionava o processo, mano, o cara é sensacional. E por conta do livro. Então era uma palestra do livro. Vou dizer que o livro mudou minha vida? Não, é um livro muito bom, é um livro muito do iniciante do mundo empreendedor, né, a Uhum. pessoa que é iniciante, ela precisa pegar esse livro para ler, mas o conteúdo em si, ele não mudou minha vida, porém o autor a é o efeito borboleta, né. Se eu não existisse esse livro, eu não estaria na palestra, eu não teria comprado a joalheria. Hoje a joalheria não existe mais, eu já vendi, mas, eh, ele acabou mudando minha vida por esses caminhos aí. É, de forma indireta, né. Indireta, Valeu a exatamente. pena então. Porra, valeu. Se eu não tivesse É lido se isso. eu não tivesse lido, eu não teria chegado lá, né. É, exatamente. E, cara, é interessante como uma leitura, assim, pode influenciar, tanto direto como indiretamente. E eu vou dizer assim, mesmo eu não lendo, em determinado ponto da minha vida, a leitura movimentou a minha vida. E aí, por exemplo, eu posso citar o máximo dos livros, o top um, Bíblia. A Bíblia realmente mudou a minha vida. Eu, apesar de não ser cristão, o que tinha de conteúdo ali e formas de pensar que foram implicadas ali, influenciaram a minha vida de forma muito positiva. Fez com que eu tomasse atitudes na minha vida que, sabe, honrosas, Uhum. de outras pessoas olharem e falar: "Realmente, mesmo não sendo cristão". Formar caráter, né. Cara, você foi muito, como posso dizer, Lapidado? uma maturidade ali, até antes do que se espera. Então eu tenho que agradecer a Bíblia mesmo não sendo cristão. Mas aí, curiosidade, você leu a Bíblia numa época que você era cristão ou não? Você leu quando Não, não, nunca fui cristão, você mas eu li. queria, eu estou por curiosidade ali para aprender. Curiosidade, curiosidade. Porque eu via muita gente falar, eh, via que muita gente falava coisas da Bíblia e eu falava: "Nossa, será que isso realmente está escrito?". Algumas sim, outras não. O pessoal inventa muita coisa da Bíblia, né, Sim. interpreta muita coisa, não vou dizer errado, mas diferente da forma como eu interpretei. Então eu tomei a frente de ir ler a Bíblia eu mesmo para ver o que eu ia achar daquilo. Uhum. Acabou sendo positivo. Mas, a Bíblia ela tem essa questão, né, de é um livro de 2025 anos. E ainda assim teve diversas traduções, diversas versões, livros perdidos. Então o que sobrou ali, ouso dizer que, sei lá, não seja 10% da Bíblia original, Uhum, as palavras em si, né. Então o sentido ele é bem deturpado ali, então cabe a quem lê interpretar aquilo de um jeito bom. Então mesmo assim, mesmo você não sendo cristão, isso diz muito sobre você, de como você quis pegar aquilo e como você quis digerir aquilo para você, né. uhum, Isso é muito interessante da sua pessoa, assim. é. E assim, tendo em mente, já desde antes de ler, e poderia assim, não é aquilo que Deus falou. Eu já tinha em mente que poderia estar modificado já, tá muito diferente do original. Mas do mais próximo do original que eu pude ter contato, eu fui atrás, li, foi isso que acabou somando na minha vida. E fora a Bíblia, qual o livro você escolheria, assim? Cara, teve um livro, eu vou te dizer, não tem nada a ver com de moleque, assim, um livro que falava sobre, eu não, infelizmente não lembro o nome, mas era um livro que falava sobre finanças. E aí eu não tinha controle nenhum com minhas moedas, meia dúzia de moeda lá, e da Moleque, parte, que idade mais ou menos? os 14, 15, 14, 15 14, anos. 15. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a entender de outra forma. A partir dali, comecei a querer guardar dinheiro para o futuro. E isso fez total diferença. Para todos os projetos que eu tomei na minha vida, eh, fez total diferença porque eu tinha um maior controle. Uhum. Se eu tivesse que lidar apenas com crédito, não teria feito muita coisa.
E esse livro tinha ali, assim, tinha uma coisa muito técnica, Uhum. que eu nunca nem consegui absorver ali, né, não tive contato mais com o livro depois, mas o básico de poupar e a forma como gastar, né, por exemplo, dar aquele você usar crédito para bens que vão durar, né, Sim. por exemplo, um bem seu que pode durar 5 10 anos, é interessante que se use o crédito. E coisas mais momentâneas, usa o seu dinheiro que você tem ali no momento. E aí e guardar também pra poupança. E aí isso fez total diferença, como comprei o carro dessa forma, né, com o dinheiro poupado, então eu evitei, pagar juros. Viagens eu buscava, ter um equilíbrio ali, né, na hora que eu vou viajar não chutar o balde, para poder passar o próximo mês, às vezes com uma moedinha a mais. E ter uma condição não perder condição no Sim. próximo mês, que é muita gente faz. Uhum. Mas essas foi as 2 maiores influências na minha vida em relação a livro. Apesar de eu não ter esse hábito, Uhum. tive boas influências com livro. Mesmo tendo poucas, você mesmo assim conseguiu enxergar valor, né? É, Né? acho que eu diria que é um conteúdo correto, Uhum. né. Se eu tivesse gastado tempo, por exemplo, com livros de histórias, não teria absorvido talvez ali eu me entretenha. Pô, me diverti lendo o livro, é uma história legal, mas não traria, Vai agregar, né? ensinamento, algo técnico ali para o que eu fosse aplicar 10 anos depois, sabe. Sim. Você falou de quando você era pequeno, eu lembrei, mano, de um livro que eu li quando eu era pequeno, e eu lembro de uma frase desse livro, que é o Pequeno Príncipe, Hum. a frase: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas". Essa, pra mim, é um livro infantil, mas ele Mas é um clássico. é um clássico que forma, caráter da criança que tá lendo ou que tá escutando do pai lendo pra ela. Uhum, Mano, essa frase eh, ela é muito honrosa, eu acho, não sei se essa palavra é correta, mas se você para pra refletir, que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa, significa que tudo que você fizer, você é o responsável por aquilo. Então, uhum, você vai fazer o bem, você é o responsável por aquilo. Você vai fazer o mal, você também é responsável por aquilo. Então, uma criança pegar, escutar isso e conseguir compreender, porque tem esse fato, né? Tem muita gente que lê muito, mas absorve 10% do que leu, nem entende. Tá lendo, só tá lendo por ler. Então, tem também. É melhor você ler menos e entender mais do que você ler mais e entender menos. uhum. E sem uma criança que entende essa relação que eu entendi quando era pequeno, realmente te molda, assim. Sempre que eu entrava numa enrascada, assim, eu acabava pensando, porra, eu sou responsável por isso, eu vou assumir esse BO, velho. Foi eu que fiz. Uhum. Não vou jogar no colo de ninguém. Então, é, consegui lembrar de uma frase. Você pediu aí na dúvida um Ótimo. livro que tinha uma frase. Esse é um livro. Quem tem filho, leia pro seu filho aí, O Pequeno Príncipe. Interessante que você falou das crianças agora, porque a gente está vivendo um momento onde as crianças não têm mais contato com o livro. Não, mas, A criança tem se a criança está lendo, ela está lendo num Kindle. isso é verdade. No máximo, assim. Então, talvez não esteja mais tendo contato com esse nível de conteúdo no livro, né. Hum. Eu adoraria que um filho meu tivesse esses ensinamentos, algo mais profundo, sabe, não que seja só um livro de historinha, um solzinho amarelo, Uhum. não. E aí eu te trago uma outra pergunta, cara, você acha que o conteúdo digital, vídeos, vai substituir o livro, o papel, e de forma, assim, definitiva, você acha que não vai ter mais? Né, eu acho que assim, tudo vai depender da janela de tempo que a gente tá pensando. Eu acredito que algum dia sim. Antes só de eu terminar de responder, vamos ver se tá gravando aqui ainda, se não tá dando alguma cagada, beleza, tá tudo certo, vamos seguir. É, bom, eu acho. Se a gente pensa numa janela aí de 500 anos, ok.
certeza, não vai existir mais Vai livro. passar até no Então, 500 anos. por conta de uma questão de meio ambiente mesmo. Eh, a parte de usar papel, ela vem ficando em desuso cada vez mais. Só que em um curto prazo aí, vamos dizer 20 anos, 30 anos, eu acredito que não, justamente pela experiência do papel. Enquanto ainda existir a geração que consumia papel, eu acho que vai ser difícil esse hábito de folhear, eu gosto muito de fazer isso quando é um livro muito conteúdo muito denso, de grifar a página, essas paradas, de rabiscar mesmo no papel. Enquanto existir essa geração, que é a nossa geração, que cresceu aprendendo no caderno e no livro, eu acho que que ainda vai existir o papel para essas pessoas. Nem que seja cada vez mais vai existir menos biblioteca, já está acontecendo isso, né? Dificilmente a gente encontra bibliotecas públicas. Cada vez mais vai existir menos sarau que fala, aqui tipo um bazar de livro, vai Uhum. existir menos, mas vai entrando em extinção até que vai chegar um momento que realmente vai extinguir. Só que enquanto existir a nossa geração, ainda vai segurar. Só que a nova geração aí, sei lá, dos nossos irmãos mais novos, eles já estão tendo notebook na sala de aula, tablet, a lousa ela é digital. Então eles nem estão tendo mais contato com papel. Quando os filhos dessa geração já vai estar zerado. Então, quando só estiver essa geração no mundo, essa geração à frente, aí eu acredito que o digital ele vai tomar conta. Tem ponto positivo nisso, que o digital ele traz uma facilidade, que livro é caro, né? Comprar livro é caro. O digital você consegue muitas vezes de graça, o mesmo PDF. Uhum. Tem um audiobook também, que te salva um tempo do caramba. Eu confesso que eu gosto de audiobook, mas só para livros que eu já li. Então eu quero refrescar minha memória. Eu não vou pegar esse livro aqui, 48 Leis do Poder, e ler de novo. Eu Uhum. pego e leio eu escuto uma lei em específico, eu quero relembrar algo assim. Aí eu sou muito a favor de audiobook e é um conteúdo digital. Mas pra mim é isso. Eu acho que só vai extinguir mesmo depois que a gente partir dessa pra uma melhor. Nossa geração. Uhum. Cara, eu vou te dizer, você contra isso aí que você falou. Eu vejo, e eu tenho 25 anos, eu vejo uma movimentação interessante que parece que muito mais pessoas da minha idade vêm lendo agora do que, por exemplo, quando eu tinha 15, eu via pessoas de 25 lendo. Tenho essa impressão de que aumentou. Pessoas estão lendo mais. Não necessariamente conteúdo técnico e tal. Eu vejo Uhum. bastante história. Teve editoras aí, a editora, não sei se você vai saber o nome, a editora que faz livros de história de terror, Ah, e ela sei. tem umas páginas coloridas. É super. Um negócio super elaborado, né? É, Bonitão. Sei, fez sei, sei. sucesso. Aham. E o livro não é só agora mais só o papel e leitura ali. Ele é até um item colecionável. Então eu vejo dessa forma, talvez fique mais nichado, mas eu acredito, eu acredito que não vai acabar justamente por isso, por se tornar quase que um troféu, um, um colecionável, um troféu. Tipo, eu li esse livro, eu vou colocar ali na minha estante, para quem chegar na minha casa ver que eu li o livro. Pode ser. Pode elitizar com o tempo, né? Você quer dizer. Tipo, mas a galera vai ser um produto caro, já é, né? Uhum. Então vai ser algo voltado mais para elite. Eu tenho a vontade de ter uma biblioteca dentro de casa, realmente um cantinho só para ter livro, mas pode não acabar por conta disso. Porém, eu vejo que tá diminuindo, que nem você falou, os 25, as pessoas de 25 anos de hoje leem mais que as pessoas de 25 anos do passado. Eu não sei se isso é verdade, Eu tenho mas pressa. é uma impressão sua. Mas tem que levar em consideração aí
quando você tinha 15 anos, quem que era o público que você conhecia que tinha 25? E quem que é o público que tem 25 hoje? Tipo, talvez você só tenha mudado sua bolha, e a bolha que você está hoje é uma bolha mais aculturada, teoricamente. E aí a bolha que você enxergava antigamente não era tão aculturada. Então Uhum. tem uma questão que entra em questionamento aí, mas eu acho que é verdade isso que você falou da parte do troféu. As pessoas realmente, elas. Eu faço isso. De ter um livro que eu gosto muito, e aí eu deixo ele exposto. Tipo, eu li esse livro para ter ali fácil para eu pegar para ler de novo, ou para ter ali fácil para indicar para alguém. Uhum. Tem diversos livros meus espalhados pela cidade aí que não peguei de volta, tá Aham. emprestado. Então, isso é verdade. Concordo 100%. E você disse que né, você tem esse hábito, assim, com que frequência você tá lendo? Tipo, uma vez por semana, uma vez todo dia você tá lendo? Pra mim, não tenho algo fixado, assim, de, vou ler todo dia. Não, não tenho isso. O que acontece comigo é uma vontade que acende, sei lá, às vezes tá calor, e eu falo, puta, eu vou dar um pulo na piscina. Aí eu penso, vou ler um livro. Eu vou ficar sentado lá na cadeira lá lendo. A piscina é gelada pra cacete, então eu só vou pra piscina pra ficar sentado lá, não entro na piscina. Você vai pra piscina pra não ficar na piscina. Pra não ficar na piscina, só fico Entendi, tomando sol lá. entendi. Aí dá uma necessidade eu falo, porra, que momento legal pra pegar um livro pra ler. Então eu sinto essa necessidade às vezes. Ou, por exemplo, sei lá, eu vou levar minha noiva pra algum lugar que ela vai demorar, sei lá, ela vai fazer a unha. Só que não compensa eu voltar pra casa. Aí eu Uhum. falo, puta, eu vou esperar numa padaria ali do lado e vou levar um livro. Leva um livro e leio. Por quê? Hoje eu não tô com um livro de estimação, eu não tenho nenhum livro novo pra ler. Eu ia te Então, perguntar aí se tem algum que você tá carregando aí. agora, exatamente agora não. Eu tenho todos os livros que eu leio nessas situações já são livros que eu já li. Hum. Aí eu pego nossa, que saudade de ler esse aqui, eu pego e leio. Eu tenho um agora que eu tô lendo mais, só que eu já li ele, então eu só tô relendo. Então, assim, se eu for falar pra você quantas vezes eu leio por semana, é, fisicamente falando, livros mesmo, eu diria que menos de uma, sinceramente falando, Uhum. hoje, porque eu não tenho nenhum livro específico assim pra ler. Mas digitalmente falando, eu leio muito conteúdo, muito artigo, Hum. principalmente de tecnologia, e empreendedorismo. Aí dá para contar aí que eu devo ler todos os dias, mas deve dar, se fosse transformar isso num livro, deve dar aí um livro por mês, pelo menos, só de artigos que eu leio de publicados e tal. Mas livro mesmo não, por dia, menos de um por semana. É interessante você ter falado que você pega, às vezes, livros que você já leu para poder ler de novo. Cara, eu assisto filme, eu não reassisto, porque eu encho o saco. Quando você não assistia, é legal, puta filme, eu não assisto de novo. Puta, eu assisto muito filme repetido, velho. Só que eu tenho que ter gostado. E aí, porque eu sempre pego uma coisa nova. Então, sempre quando eu assisto de novo, eu falo, caraca, não reparei nisso daqui. Principalmente porque quando você assiste a primeira vez, o plot twist tá só no final. Aí Uhum. quando você assiste de novo, eu gosto muito de filme de plot twist. Quando você assiste de novo, você fala, puta, ó, tava Pega na os nossa detalhes, cara. né? Tava na nossa cara e a gente não reparou. O livro é a mesma coisa. O livro você lê, aí às vezes o ensinamento que você aprende no final, quando você lê de novo, você conecta já com o primeiro ensinamento, conecta com o segundo, então tem essa questão. Não, legal, cara. Mas, assim, ó, você acha que a leitura, você acha que ela te faz bem, assim, o hábito de ler, independente do que seja? Você acha que ela te faz bem, se ela te traz algum benefício, assim, algum benefício psicológico, Intelectual. comportamental? Eu acho que sim. Eu acho não, tenho certeza. É, são alguns fatores aí que eu vejo melhora na leitura. Primeiro, a própria leitura. Quando eu tô às vezes eu dou palestra no serviço. É, e aí eu tenho que ler o teleprompter. Eu consigo ler aquilo com uma fluidez muito melhor do que se eu não tivesse o hábito de leitura. Então me ajuda muito no hábito. Outro ponto, a leitura ela aumenta o seu leque de palavras mesmo.
Então tem muita palavra que Vocabulário. vocabulário, exatamente. E aí tem muita palavra que você não conhece, que acaba conhecendo porque estava num livro, e aí do nada você solta uma palavra esquisitona no meio de uma conversa, e a pessoa fala: "Caramba, da onde você tirou isso?" Eu: "Puta, nem reparei que eu falei, mas eu falei por quê? Porque eu Uhum, aprendi em um livro". Eh, a parte aí depende muito também do conteúdo de livro que você lê, mas no meu caso, que eu gosto muito de ler coisas de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, de finanças, de estatística, eu gosto de ler também, aumenta muito nossa capacidade de raciocínio lógico também. Te bota para uhum, pensar, são livros que te botam para pensar e te botam para refletir. Fora a parte da cultura que você fica mais aculturado também. Então tem todos esses pontos que eu acho que não que se você não lê, você não vai ter essas coisas. Claro que não. Você pode conseguir essas mesmas coisas assistindo filme, escutando música, uhum, tudo que afeta o seu cognitivo, você consegue adquirir esses mesmos benefícios. Mas o livro, ele também traz esses benefícios, além do que, se é uma coisa que você gosta de fazer, então você consegue empacotar tudo numa coisa só. Numa uhum. coisa que você está fazendo que você gosta, e de quebra você está trazendo esses benefícios para você. Tá. Eu vou te dizer, cara, tem um livro, eu esqueci o nome do autor, mas ele se chama Ética, é um livro de filosofia. Eu não terminei ele, porque a leitura é complicada, mas ter lido algumas páginas fez. Eu tenho problema muito grave de concentração. Esse livro me ajudou, porque eu tinha que entender mega texto, Sim, uma ideia que estava por trás daquilo ali. Então, eu preciso me concentrar tudo que está trazendo ali de argumento. Então, esse livro me ajudou bastante. Eu depois vou lembrar, vou tentar colocar aí para o pessoal de boa. indicação, porque é uma leitura difícil, mas eu acredito que seja positivo para todos. Essa parte de concentração, ela é um questionamento, é uma dor, na verdade, de muita gente que lê, que esbarra naquilo que eu falei de compreensão. Uhum. Muita gente lê no às vezes eu pego pra ler em um momento que eu não tô legal pra ler, que tem momentos de Uhum. não às vezes você não tá com a cabeça boa, não pense em pegar um livro pra ler. Ainda mais um livro desse tipo que eu gosto. Se é uma historinha, beleza, você pega a historinha e vai. Mas coisas que não é historinha, que você precisa pensar, não compensa você pegar pra ler quando você tá de cabeça cheia. E aí diversas vezes já aconteceu comigo de eu começar a ler, aí sei lá, já passei umas 2 páginas e eu falo: "Puta merda, o que que aconteceu?" Vou ter que voltar. Aí você É, volta e lê tudo de novo, porque você não prestou atenção. É muito normal mesmo. esse é o caso. Eu tive que pegar várias coisas ali e ficar voltando, voltando, voltando para começar a entender. Ainda mais quando é livro difícil, igual esse que você falou, Uhum. livro de filosofia é muito complicado. No ensino médio, eu fui um aluno muito encrenqueiro no sentido de discussão. Tudo eu queria debater. Ah, você é de esquerda? Então eu vou debater defendendo a direita. Ah, você é de direita? Então eu vou debater defendendo a esquerda. Foda-se, Você é do contra. eu era do contra, eu gostava de debater. Entendi. Era na época que o Facebook estava no auge, aí eu entrava em qualquer discussão no Facebook e começava a discutir. Mas não porque eu estava defendendo aquele lado de verdade, mas porque eu gostava de aprender as situações daquela discussão discutindo. Então, para eu Uhum. conseguir criar um argumento em cima daquilo, eu precisava ir atrás e estudar e saber o que eu estava falando. Aí, por conta disso, eu li O Capital, do Karl Marx, para Uhum. conseguir defender a esquerda. E eu nunca fui de esquerda. No fim, eu não consegui defender a esquerda, mas beleza. Eu, eu Isso é tentei. polêmico. Isso é Isso é polêmico. polêmico. Vai dar problema isso aí. Não vamos entrar nesses fatores, mas eu tentei. Eu tentei, Tudo bem, valeu. mas e é um livro muito difícil, mano, é um bitelão do cacete, Sim. e muito chato de conseguir ler. Eu demorei papo de uns, mano, fácil, uns 6 meses pra conseguir terminar aquilo, era muito chato. Uhum. E eu estava no meu auge de leitura, assim. E aí era um livro que você se perdia muito fácil. Então, quando é algo que você não gosta ou que você não tem familiaridade, você se perde muito mais fácil. Agora, se é algo que é igual um filme, né? Uhum. Você tá vendo um filme que você não tem interesse nenhum, do nada você tá no celular. Você nem repara se tá É lá mexendo no verdade. celular. Agora, se é um livro, se é um filme que
você curte demais, te prendeu, mano, você nem vê, o filme acabou já. Uhum, Então é a mesma coisa do livro, né. Isso na prática é assim que funciona. uhum. E para você, assim, ó, como você acha que a gente pode fazer para o livro uma estratégia, algo assim, fazer com que o livro se impacte positivamente o nosso dia a dia? Eu digo assim, se é procurar bons conteúdos, se é procurar algo técnico, se é procurar autores específicos, como você acha assim, como você faz e como você acha que é o ideal? Diz para como fazer o livro, não ser somente uma leitura e simplesmente É, a gente aplicar ele de para que fato. ele realmente tenha impacto na sua vida. É, aí também entra no antes de eu responder, vamos pegar um cafezinho? Cafezinho porque os homens não é de ferro, né. Exatamente. Falando de livro aqui, É, vai querer um pouquinho? papo de livro é chato, o cara vai dormir aqui. Deve estar Obrigado. fazendo um barulhinho de cachoeira ali pra galera, Com dando certeza. vontade. Então, eu tenho técnicas para que aquele conteúdo que eu li no livro não entre pelo ouvido e saia pelo outro. Eh, mas aí isso vai variar muito também do conteúdo que você está lendo. Não adianta você ler Harry Potter e querer que aquilo vire alguma coisa para você. Você não vai aprender a fazer uma Avada Kedavra do nada ali e é isso. Podia, né? Podia, mas não vai. Então, quando é um livro de conteúdo, o que que eu costumo fazer? Eh, eu pego o sumário antes de comprar o livro, alguém me indicou. Eu geralmente só vou atrás do livro quando alguém me indica. Alguém me indicou, não alguém mesmo, tipo, você chegou e me falou, não, não precisa ser, mas pode ser algum Reels que eu vi no Instagram, alguém falando de tal livro e tal. Uhum. Aí eu vou lá na Saraiva, na Livraria Cultura e eu caço esse livro. Eu sempre gosto de ir fisicamente. E aí eu vou explicar o porquê. Eu faço. Eu pego aqui, pego um livro aqui, leio aqui primeiramente o título, tal, vejo quem é o autor, aí eu viro, leio o breve resumo que tem aqui, viro aqui, leio sobre o autor, sempre nessa parte vai estar falando sobre o autor, beleza? Todos os livros eu faço isso, tá? Calma aí, deixa eu só não perder a página, tô na página 103. Aí eu venho aqui, ó, sumário, e eu começo a olhar o que que tem, o que que vai falar realmente de fato esse livro pelo sumário. Beleza. Me convenceu, deixa eu voltar para a página 103 aqui para não perder, que é depois para recuperar tô fugido. Me convenceu, eu compro o livro. Beleza. Esse é o primeiro fator que decide aí se eu quero ou não o livro. Alguém me indicar e fazer todo esse ritual. Beleza. O sumário é meu guia. Aí eu comprei o livro, beleza. Trouxe para casa e tal. O sumário é meu guia. Eu vou olhar o sumário e vou ver os capítulos que vão se conectar entre eles. Então pode ser que o capítulo um, apesar dele terminar aí pro 2, pode ser que o 2 fale da mesma coisa ainda. Ele só deu uma pausa para não ficar tão longo. Mas pode ser que fale da mesma coisa. Se falar, se ainda continuar no mesmo assunto, eu ainda mantenho ele no mesmo bloco. Termino, eu continuo lendo até o 2. Vamos supor que o 3 já muda um pouco o assunto, já muda o foco. Beleza. Então, a minha, a minha ordem de leitura vai ser ler o 1 e o 2 sem parar. Não sem parar em um dia só, mas sem parar para aplicar. Então, eu leio o 1 e o 2, aí depois que terminou esse assunto, eu paro, não leio mais, pego um caderno e começo a aplicar o que eu entendi. Escrever o que eu entendi. Seja de conceito, seja de estratégia que falou ali. Enfim, eu anoto o que eu entendi. Eh, às vezes eu costumo, se for um livro que não é lindo, nem nada demais, não foi caro, eu também marco no próprio livro com marca-texto, tento fazer umas anotaçõezinhas para sair ali um leve resuminho. Só que eu não escrevo esse resumo nem fudendo. Mas no meu caderno eu pego e leio novamente só o que eu marquei com marca-texto
e vou escrevendo ali o que que eu entendi, o que que eu posso aplicar, beleza. Se tem alguma coisa prática que eu já posso aplicar ali, sei lá, um livro de trade, e eu consigo ir numa plataforma demo e aplicar aquilo que foi aprendido, eu vou lá e aplico. Beleza, ficou bem fixado o que eu aprendi, aí eu volto e leio o capítulo 3, vejo se o capítulo 4 continua o capítulo 3 ou não e tal. E, às vezes, dependendo do livro, compensa você verificar se compensa você pular o capítulo 3 e ir para o 4, porque às vezes o 4 complementa melhor o 1 e o 2 do que o 3. Uhum. E aí sim, depois que eu confirmei que o 3 realmente deve ser a continuação correta para o capítulo 1 e 2, aí eu vou para o capítulo 3 e repito o processo. No final do livro, eu vou ter ali um caderninho com todas as anotações de tudo que eu entendi, já vou ter tentado pelo menos aplicar na prática. Se eu não conseguir, porque tem muito livro que não dá, se eu não conseguir, pelo menos eu tenho ali um resumo prático do que eu entendi e tal, e aquilo fixa muito melhor nessa cabeça, pra quando surgir a oportunidade de você aplicar o que foi aprendido, você ter aquilo, numa pastinha na sua cabeça para você poder usar. Essa é a minha estratégia que eu uso Interessante, se eu não me engano, isso aí não é só uma estratégia de leitura, é uma estratégia de estudo, também. é uma técnica de estudo, né, na verdade. É, cara, eu achei muito foda isso aí. Eu Não, acho que eu vou tentar aplicar isso aí. testa, testa. É que realmente eu tenho muita dificuldade com leitura, eu durmo com o livro na cara. Eu Mas você separando por capítulo assim é mais tranquilo, que aí você não se obriga, tipo, puta, vou ter que ler tudo isso aqui, não. Uhum, Separa ali, mano. Às vezes o capítulo tem 8 páginas. uhum. Separa 2 páginas por dia, em uma semana você terminou o capítulo. Aí no final de semana você faz isso que eu falei, você vai ver, você vai ter prazer em terminar e você vai ter, tipo, quase que 100% de compreensão. Você vai falar: "Puta que pariu, esse livro eu tenho que terminar, porque ele tá legal até agora". Acho Você que vai continuar. funciona mesmo, porque quando eu li a Bíblia, eu li pedacinhos por pedacinhos. A Eu li Bíblia foi gradual. preparada para isso, né. É. Ela foi pensada para realmente ser mastigada. Então, a pessoa, ela naturalmente, ela consome nesse formato que eu comentei. E é um jeito de estudo mesmo, porque quando você está lendo um livro, basicamente você está estudando, né, você está Uhum. estudando sobre o que está escrito. Sim, também é uma técnica de estudo. Muito legal, cara. Eu vou tentar aplicar e indico aí, né, quem quiser aplicar também, tamo junto aí, vou tentar fazer isso aí. Se não funcionar, a gente arrebenta, tá? Não, cada um vai ter um jeito. Eu já vi gente que gosta de gravar áudio. Meu irmão, assim, ele lê e aí ele grava áudio como se estivesse explicando para alguém. Tem muita gente que aprende explicando, né, Ah, isso é técnica. é técnica. E aí ele gravava áudio, nem tô falando áudio de WhatsApp não, na época ele tinha como é que é o nome? Aquele V3, lembra do V3? Só que ele tinha um V9. Mano, cabia umas 8 músicas, só que ele colocou Faroeste Caboclo, e aí não coube mais nenhuma, só coube o É, Faroeste Caboclo. acabou. Mas aí ele gravava áudio mesmo no gravador de áudio do celular, pra ele estudar para o vestibular. Então ele estudava e começava a gravar áudio como se estivesse explicando para um amigo. Ah, Mano, legal. o maluco arrebentou nas provas. Então tem gente que aprende assim também. Cada um tem uma técnica, tem que testar qual que funciona mais. E é o que eu falei, vai depender do seu objetivo também. Uhum. Bom, conclusão, eu diria que quer ler? Leia. Vai ser positivo, com certeza. Se você quer que a leitura mude sua vida, busque aí conteúdo de qualidade sempre. Você quer só se entreter, tudo bem, pode ler um Harry Potter, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é complexo também, Porra, tem tamanho disso aqui, bastante ó. coisa para ler, mas o que a gente deixa de recado é isso. Realmente a leitura vai impactar positivamente, seja pelo Kindle, seja pegando o livro na mão. E, bom, acho que a gente vai deixar o nosso e-book aí também. Podemos deixar no Vai seguinte. deixar nosso e-book aí, caso alguém queira consultar também o que a gente pôs de conteúdo aí. Eu garanto que é de qualidade, então Já é pode um ver. jeito de treinar a leitura aí. Nosso e-book Exatamente. tem por volta de 60 páginas, só que a letra é grande, então não vai ser maçante. É uma linguagem bem tranquila de ler. Fique à vontade. Pode começar com ele aí, vai ser interessante. A gente tem algum conteúdo do
do papagaio. Se a gente não tiver, a gente coloca um que não converse tanto, mas só pra fazer o papagaio, o que você acha? Tudo bem. Então, a gente volta já com o papagaio. Fiquem por aí. Bom, galera, esse daqui é o papagaio. Se você não conhece, tá dando touca. Esse daqui é o papagaio quartz underline UFC. Segue lá no Instagram. Tem também o nosso próprio Instagram aqui do Outlier, que é o Outlier underline code. O papagaio é nosso mascotezinho. Aqui a gente posta alguns reels, tanto de comédia aqui, quanto de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, muita coisa aí para agregar para vocês. E a gente reage aqui sempre no final de todo o nosso papo, a gente reage a algum conteúdo. O que que a gente vai reagir hoje aqui? Cara, a gente vai falar justamente desse episódio do Aqui, né? sócio, isso, porque vocês vão ver todos os programas aqui a diferença de perfil entre eu e o Cadu. Realmente é muito diferente, mas é isso que dá a dinâmica para o nosso projeto, a gente ser sócio desse projeto do Outlier, é justamente ter perfis diferentes e um complementar o outro, ter habilidades diferentes que complementam. Então, esse corte aí vai falar um pouco sobre isso. Boa. Vamos ver aqui. Se um ocupar a cadeira do outro, vai dar merda. Sempre vai. Vou iniciar. Se um sócio quer ocupar a cadeira do outro, vai dar merda. Sempre vai dar merda. Deu pra ver que vocês se complementam bastante como sócios, assim, né? Como que a gente escolhe sócio, cara? Primeiro ponto é complementaridade. Então, os sócios, eles precisam ser complementares. Você imagina, com a sociedade como o G4, você ter três caras com track record, com acesso, que qualquer um dos três aqui poderia estar fazendo qualquer outra coisa que eles escolhessem aqui. Por que que a gente escolhe permanecer junto? Por que que a gente escolhe fazer o que a gente fez? Por que que a gente escolheu fazer G4? Porque existe uma complementaridade. O lugar de potência do Nardon é um, o meu é outro, do Alfredo é outro, e a gente se respeita em seus lugares de potência, e mais do que isso, a gente se ajuda nos seus lugares de potência. Eu quero que o Nardon fique fazendo aquilo que ele faz, ele quer que eu faça o que eu faço, eu quero que o Alfredo faça o que ele faz. A gente está falando aqui um pouco de onde a gente chegou, né, da função dele, de novos negócios e tal. Então, a gente aprendeu que isso constrói uma sociedade forte. Manter cada um no teu quadrado, no teu espaço, no teu lugar de poder e ter uma regra bem combinada de como é que funciona o processo decisório. Se um sócio quer ocupar. Perfeito, né? Aí. Vou voltar para nossa telinha aqui. Principal. Eu acho que ele falou tudo, né? Não adianta se a gente fosse igual, e por que a gente ser sócio? Exatamente. O que eu sei fazer, você também saberia fazer, e acabar que a gente talvez ia dar mais encrenca, mais embate, porque eu ia querer fazer, mas você também ia querer, porque você sabe fazer mais, tanto quanto eu, Uhum. ia dar ruim. Então, ser complementar é muito É. bom. E quando surgisse um problema que, além, nenhum dos dois ia conseguir resolver, os dois iam se frustrar, esse é o problema, né? Exatamente. Hoje foi um exemplo disso, tipo, foi um episódio, o passado também teve um pouco disso, mas foi um episódio que eu tenho um perfil mais de leitura e você não, e a gente conseguiu se complementar aqui em ideias e tal. No passado, a gente falou de creator economy. Você era um cara que não consumia tanto, não é o perfil que consome tanto cursos de internet, e aí você deu seus, inclusive quem não viu, dá uma busca aí, entra aqui no perfil e vai lá. Foi bem legal, foi um papo longo, mas muito rico. De um cara que não consome cursos da internet, somente cursos de empresas especializadas e tudo mais. E eu, o Gastão, de qualquer coisa que aparece, quero comprar, quero aprender. Então, a gente comentou um pouco desse mercado. De novo, complementaridade, né? Sim. E sempre vai aparecer. Perfis diferentes, mas habilidades aí que a gente acaba precisando no dia a dia para o projeto, um tem umas habilidades, outros têm outras. Sim. E é isso que dá a dinâmica pro nosso projeto. Sem isso, a gente não ia conseguir. Mas também tem o inverso, o totalmente inverso também não dá certo, né? Se tivesse, tipo, você super querendo fazer e eu sendo um vagabundo, assim, também não dá certo, né? Tem que Exato. ser duas pessoas boas, só que boas em locais diferentes, em situações diferentes, em complementaridade mesmo. Exato. Não só um querendo escalar em cima do outro. Sociedade é uma troca mútua, né? Uhum. Tem que prevalecer o respeito e os dois têm que acreditar no projeto. É isso, fechamos por hoje. Fechamos por hoje. Até a próxima, então. Segue o canal aí, segue não, se inscreva. Se inscreva no canal.
E segue o perfil do Outlier no Instagram. Deixa o like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou e aproveita e comenta o porquê que você não gostou, porque a gente tá aqui para melhorar cada vez mais, entender o que vocês querem escutar. Isso. Todo feedback é bem-vindo. Exatamente. Fechou? Fechou.